Olá, família Monte Gileade, seja bem-vindo a mais uma mensagem devocional. Meu nome é Isaac, eu sou aqui da Monte Gileade de Nova Odessa, eu trabalho na equipe de mídias e eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês mais uma mensagem devocional. Eu espero que assim como Deus falou ao meu coração, Ele fale também ao seu nessa manhã. Amém? Eu quero só orar por um instante. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por esse dia. Obrigado porque esse dia que o Senhor fez para mim, para cada um dos seus filhos e para você que está assistindo. Nós queremos, Senhor Deus, pedir que nesse momento, Pai, o Senhor fale aos nossos corações, trazendo alegria, paz no nosso espírito e entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, eu quero falar um pouco sobre aquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus nos criou para ser e fazer. Amém? Nós estamos vivendo hoje em tempos aí de pandemia, né? Muitas coisas acontecendo. Hoje, por exemplo, as nossas rotinas mudaram muito, né? Nós não podemos estar mais tão próximos quanto gostaríamos. Hoje o abraço já é mais reservado, aquela questão de abraço só dentro de casa mesmo com a sua família. Nós não podemos abraçar um irmão hoje na igreja. E algumas coisas que fazem falta para nós. E isso, é verdade, eu sinto falta de muitas coisas que têm acontecido. Que aconteciam antes, na verdade, né? Porém, uma coisa que nós não podemos sentir falta, irmãos, é daquilo que Deus nos chamou para viver e fazer nessa terra, não é verdade? A palavra do Senhor, ela nos revela tudo aquilo, um manual para que nós possamos viver segundo a vontade dele e desfrutar de todas as promessas que Deus tem para nós, não é verdade? Eu quero falar sobre uma coisa muito interessante que eu estava lendo aqui em Gênesis, no capítulo 1. Se você puder até pausar o vídeo, depois abrir e acompanhar comigo, eu quero apresentar uma coisa que me deixou assim muito curioso e até surpreso, porque eu não tinha parado para reparar nisso, sabe? Em Gênesis, no capítulo 1, quando a palavra fala sobre a criação do mundo, e tem ali alguns dizeres de Deus quando ele estava criando todas as coisas, quando ele nos criou, quando criou o homem e a mulher. E eu quero compartilhar com vocês a respeito disso, mas antes eu quero falar um pouco sobre o que nós representamos aqui na Terra, né? Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Obviamente que se Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós somos filhos do Rei. Então você é um príncipe e uma princesa, não se esqueça disso, hein? Lá em Gênesis, no capítulo 1, então, eu quero só ler uns trechinhos da palavra, eu vou passando bem rapidinho, mas me acompanhe aí. No versículo 5, quando Deus estava terminando a criação no primeiro dia, a gente lê aqui e fala o seguinte, ó, e chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e houve a tarde e a manhã o primeiro dia. Eu quero que você observe uma coisa que acontece no versículo 6, olha que interessante. E disse Deus, haja firmamento, e assim continua a palavra. Quando o dia se iniciou, Deus disse, ou seja, quando Deus disse, simplesmente aconteceu. Ou seja, o que eu quero dizer para você, tudo que Deus fala a meu e a seu respeito, simplesmente é. É a verdade absoluta e nada pode desfazer aquilo que Deus diz sobre nós. Amém? Se nós formos ler atentamente sobre a criação do mundo, olha que interessante lá, no versículo 8 tem o final, e houve a tarde e a manhã, o segundo dia. No versículo 9, e disse Deus. Novamente, você vai ler nos 6 dias da criação do mundo, e disse Deus. Foi tudo declarado. Deus já declarou isso sobre mim e sobre você. Amém? Diante disso, quero que você preste atenção também no versículo 22 lá de Gênesis. Olha só que interessante, ó. E Deus os abençoou, dizendo, sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Ou seja, Deus nos deu uma missão, aqui no versículo 22. Sejam frutíferos e multipliquem-se. Às vezes nós pensamos no sentido de multiplicar, no sentido de, nossa, nós precisamos ter filhos, né? Eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho filhos, eu gostaria muito já de ter meu filho, porém eu entendo que o tempo certo de Deus as coisas vão acontecendo e eu vou ter. Né? Mas os filhos que a palavra nos diz não são somente no sentido daqueles do nosso próprio sangue, mas também os filhos espirituais, aquele que você discipula, aquele que você cuida, aquele que você evangeliza aí no seu dia a dia, amém? Sobre isso que Deus tem falado para nós, e essa é a nossa missão, como frutificar e multiplicar e encher a terra. Amém? Eu quero falar sobre uma palavra que está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, que é outra promessa, algo que Deus diz sobre mim e sobre você. Amém? No versículo 9 a palavra fala o seguinte,
Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, um povo adquirido de Deus em outras traduções, para que anuncieis os louvores, olha só, peguei uma versão pequena, não estou enxergando, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que promessa poderosa para mim e para você, não é verdade? É o que a palavra nos diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E se você tomar isso como uma promessa para a sua vida, assim como tudo que diz aqui na palavra é verdade, você é escolhido, você é eleito, você é preparado para fazer tudo aquilo que Deus te chamou. Amém? Lá em Mateus 7, no versículo 16, eu vou abrir aqui rapidinho para falar com vocês, tem uma outra coisa muito interessante e isso eu preciso compartilhar com vocês. Mateus 7,16 fala o seguinte, vamos lá. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Olha só que interessante. Pelos frutos nós somos reconhecidos. Então é aí que a gente vai se lembrar daquilo de Gênesis que Deus declarou para nós. Enchei-vos, frutificai-vos e multiplicai, encher a terra. Amém? Então essa palavra lá em Mateus 7,16 é um complemento daquilo que Deus já disse sobre mim e sobre você, da nossa missão aqui na terra. Além disso, tem uma outra palavra interessante. Se você ler lá em Mateus 28, eu vou ser rapidinho, já vou para lá, no versículo 18 até o 20, a palavra diz o seguinte: Jesus veio e falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém? Então aqui é Jesus dizendo algo sobre nós, para mim e para você, aquilo que também é a nossa missão, de fazer discípulos e também multiplicar. Tá? Essa é a nossa missão, irmãos, como representantes do reino de Deus. Eu sempre gostei muito de falar sobre isso, sobre quem nós somos, sobre a nossa posição diante de Deus, porque nós somos muito mais do que aquilo que a gente pensa. Muitas vezes nós pensamos, nossa, mas eu sou tão limitado, talvez pelas minhas forças eu não consigo fazer nada. Mas a palavra do Senhor diz que você é. Em Gênesis 1, desde a criação do mundo, você é escolhido para multiplicar e frutificar nessa terra. Amém? Eu estava lendo um livro que é muito interessante, que se chama Quando o Céu Invade a Terra. Inclusive é uma leitura que eu aconselho para vocês, do autor Bill Johnson. E eu estava lendo uma parte do livro, um trecho que eu achei muito interessante, que ele conta uma história sobre um homem que ele estava se preparando para trabalhar como júri em um julgamento. Então ele estava indo nos Estados Unidos, lá no fórum, né? E no meio do caminho ele estava orando: Senhor, queime meu coração para fazer e manifestar o teu reino nesse lugar. E aconteceu que ele viu dois jovens parados assim num canto, e Deus falou no coração dele e revelou coisas profundas sobre a vida de um daqueles jovens que estava numa depressão terrível. E aí ele foi lá numa atitude de fé e orou sobre aquele jovem, e ele aceitou a Cristo naquele momento. Ele teve um entendimento de quem ele era diante de Deus, daquilo que ele podia fazer. Mas uma coisa mais interessante que aconteceu naquele mesmo dia desse testemunho foi que ele viu um senhor de cadeira de rodas. E no meio desse caminho, Deus falou com ele: converse com aquele homem. E aquele homem era um senhor cristão, que estava lá na cadeira de rodas. E eles começaram a conversar sobre o reino de Deus e sobre a manifestação. E ele também sentiu no coração de orar sobre aquele homem na cadeira de rodas. Então ele fez a oração por aquele homem. E aí ele sentiu no coração, Deus revelou para ele e falou o seguinte: fala para que ele se levante. E aí esse homem cheio do fogo foi e falou para o senhor da cadeira de rodas: Deus está falando comigo muito forte. Se levante que você vai ser curado. Esse é um dia de cura. E aí aquele homem na cadeira de rodas falou o seguinte para ele: mas e se eu cair? E aí então foi que ele teve uma revelação poderosa e ele falou o seguinte para aquele homem: e se você não cair? Amém? Então nós temos que crer, estarmos intensos na palavra do Senhor, porque independente do tempo de pandemia, nós somos chamados para frutificar, para multiplicar. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Amém? Espero que você tenha entendido aquilo que Deus tem falado no meu coração, isso que eu compartilhei nesse momento. Declaro um dia cheio de bênçãos e próspero sobre a sua vida, em todas as áreas. A sua casa, a sua família sejam abençoadas em nome de Jesus. E para não perder o costume, um beijo no seu coração. Deus abençoe.